Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, melhor agora porque você vai continuar assistindo aqui a nossa nona parte, né, de modelos atômicos. Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a relação, né, de massa, a relação entre os átomos, né, que você já deve aprender, mas nós vamos fazer uma revisão e nessa aula nós vamos também fazer exercícios, certo? Ok? Então vou começar aqui só lembrando para você o que é elemento químico, né? Elemento químico é um conjunto de átomos que possui o mesmo número de prótons. Então eu vou só escrever aqui para a gente. É um conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons. Opa, não deu aqui. É que eu aumento a tela e às vezes eu não vejo se eu estou chegando perto da margem. O mesmo é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons. Beleza. E como é que eu posso representar isso aqui? Vamos lembrar? Vamos supor que aqui eu tenho um elemento químico X, certo? Em cima eu vou representar o número de massa e embaixo eu vou representar o número atômico, né? Que você pode associar com o número de prótons. E aí eu tenho aquela formulazinha. A é igual a Z mais N, número atômico. Ou também ainda posso fazer o seguinte, que Z, aí é matemática, né? É igual a menos N, e N é igual a menos Z. Ok? Beleza? Então vamos começar. Relação entre os átomos, né? Isótopos. Bom, isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, certo? Porém, possuem número de massas diferentes porque possuem número de nêutrons diferentes. Então, isótopos tem um P, mesmo número de prótons, né? Eu quero até fazer uma observação aqui, né? Fazer aqui, ó, observação do tio Sandro para vocês, que é o seguinte: poucos elementos químicos não têm isótopos naturais, né? O alumínio não tem isótopos naturais. Então, o alumínio, por exemplo, não tem isótopos naturais. Beleza? Certo? Então, Sandrão, faz um exemplo aí de isótopos pra gente. Vou fazer aqui, já que eu fiz a observação embaixo. Eu vou fazer aqui, por exemplo, eu tenho o hidrogênio, na natureza eu tenho 3 hidrogênios, lembra disso? Eu tenho hidrogênio de massa 1, de massa 2 e de massa 3. Mas todos eles têm apenas um próton. Na verdade, um átomo só pode ser isótopo dele mesmo, ou seja, só pode ser isótopos os mesmos elementos químicos, ok? Por que, Sandrão? Porque o número de prótons, meus amados, caracteriza um determinado elemento químico. Por exemplo, não existe na natureza 2 elementos químicos diferentes com o mesmo número de prótons, certo? Então, por exemplo, você não vai ver hidrogênio e cálcio, carbono e ferro. Não existe com o mesmo número de prótons, certo? O número de prótons é como se fosse a identidade de um átomo, certo? Cada átomo tem o seu número de prótons, certo? Então tá aí um exemplo de isótopos.
Isóbaros. Isóbaros tem um A. Então tem o mesmo número de massa. Sandrão, faz pra gente aí um exemplo de isótopos pra gente. Pra gente ter uma ideia. Por exemplo, vamos pegar aqui o cálcio e o argônio. O cálcio tem número de massa 20. O argônio também tem número de massa 20. Então possui o mesmo número de massa, né? Isótopos, isóbaros, mesmo número de massa. Possui número de prótons diferentes, porque são elementos diferentes, possuem o mesmo número de massa. Agora uma coisa interessante, né? Depois que eu falei de isótopos e isóbaros, para você entender. Os isótopos, eu vou até mudar a corzinha aqui, peraí, meus amados. Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui. Os isótopos, como é o mesmo elemento químico, né, são quimicamente iguais. Os isótopos, vou escrever aqui, ó, são quimicamente iguais. Quimicamente iguais. Mas são fisicamente diferentes. Certo? Beleza? Então, isótopos são quimicamente iguais e fisicamente diferentes. Já os isóbaros, né, são quimicamente e fisicamente diferentes. Beleza, meus amados? Ok? Vamos para o próximo. Isótonos ou isoneutrônicos. É fácil. Deixa eu voltar aqui para o roxinho. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Certo? Então, por exemplo, faz um exemplo aí, Sandrão, para nós. Dois elementos isótonos. Vou pegar aqui agora, ó. Magnésio e silício. Magnésio de número atômico 26 e número de massa 12. Silício, número de massa 28 e número atômico 14. Olha só, quanto é o número de nêutrons aqui? Se nêutrons é igual a A menos E, o número de massa menos o número de prótons, eu teria o seguinte aqui, ó. Aqui, meus amados. Quanto é que daria? 26 menos 12. 26 menos 12 dá quanto aí? Vai dar 14. E 28 menos 14 vai dar 14, certo? Ou seja, mesmo número de nêutrons são isótonos. Isodiáferos, eu vou deixar para falar daqui a pouco, tá? Eu vou aqui pular para isoeletrônicos. O que são isoeletrônicos? Possuem o mesmo número de elétrons. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, cálcio de número 2, né? Certo? 2. Carga mais 2 e número atômico 20. Eu vou fazer de outra cor aqui pra gente. 20.
E oxigênio, carga menos 2. E número atômico 18. Né? Então vamos lá. Olha só. Quantos nêutrons tem aqui? Quantos nêutrons? Desculpa. Quantos elétrons eu tenho no cálcio e quantos elétrons eu tenho aqui? É fácil. Quantos prótons ele tinha? Deixa eu mudar de cor aqui para a gente fazer. Ele tinha 20 prótons. Então ele tinha 20 elétrons, né? Porque prótons é igual a elétrons. Perdeu 2. Se ele perdeu 2, então ele ficou com 18 elétrons. Certo? Eu quero fazer uma correção aqui. Eu quero fazer uma correção que é o seguinte. Aqui, ó. Eu vou apagar aqui, que eu vou fazer essa correção, que o oxigênio é 16. Certo? O oxigênio é 16. Beleza. O oxigênio tem número atômico 16 prótons, mas ele ganhou 2 elétrons. Então ele vai ficar com 18. Mesmo número de elétrons isoeletrônicos. Se quiser, daqui a pouquinho, eu posso dar uma pausa nessa aula e falar um pouco sobre essa relação de isótopos, de prótons, nêutrons e elétrons. Tá certo? Ok? Agora eu vou falar aqui de isodiáferos. Sandrão, o que são isodiáferos? Isodiáferos, na verdade, não é uma relação tão importante, mas eu resolvi falar. Por que eu resolvi falar? Porque já vi em provas cair sobre isodiáferos. Sabe? São provas raras? São. Entendeu? Mas não custa nada, nunca vi ninguém morrer por estudar, né? Ah, eu morri de tanto saber. Não existe. Certo? Então, eu vou agora dar um exemplo de isodiáferos. O que é isodiáferos? É aquela em que a diferença entre nêutrons e número atômico são iguais. Então, por exemplo, vou pegar aqui 2 caras. Vou pegar aqui o bromo e vou pegar o criptônio. Vou pegar o criptônio. O bromo tem número atômico 71 e número de prótons 35. O criptônio tem número atômico, número de massa 73 e número atômico 36. Quantos nêutrons eu tenho aqui? 71. Usando pela fórmula 71 menos 35, você vai ter 36. Beleza. Quantos nêutrons eu tenho aqui? 73 menos 36 vai dar 37. Não é isso aí? 37. Agora, olha só. Vou mudar de cor de novo para a gente entender melhor. Olha só. Se eu pego o número de nêutrons menos o número atômico aqui, ó, 36 menos 35, vai dar 1. Se eu pego aqui, ó, o número de nêutrons menos o número atômico do criptônio, 37 menos 36, também vai dar 1. Ou seja, eles têm a mesma diferença entre número de nêutrons e número atômico, certo? Isso são isodiáferos. Ok, meus amados? Meus amados, vou fazer um parênteses aqui antes da gente continuar para fazer exercício, que é o seguinte. Só para a gente lembrar aqui um negócio. No átomo, eu tenho o núcleo, que tem prótons e nêutrons, certo? Eu vou fazer de outro jeito aqui. No átomo, eu tenho o núcleo. Nesse núcleo, eu tenho prótons, que são cargas positivas, nêutrons, que são cargas neutras. E ao redor desse núcleo, eu tenho a eletrosfera, onde encontramos os elétrons, que são cargas negativas. Então, já se sabe que prótons é igual a elétrons, certo? Então, se o cara tem 20 prótons, ele tem 20 elétrons. Se o cara tem um próton, ele tem 1 elétron, certo? Então, no estado fundamental,
no estado fundamental, prótons é igual a elétrons, certo? Então, esse cidadão aqui, ele é um átomo, certo? Ele é um átomo. Por que, Sandrão? Porque prótons é igual a elétrons. Agora, se eu vou lá e tiro esse elétron, 1, 2, 3 elétrons da eletrosfera, ele deixa de estar no estado fundamental, que é o átomo, e ele recebe o nome de íon. Então agora nós temos os íons. E os íons, temos 2 íons, certo? Vou fazer para vocês aqui agora. Nós temos 2 íons. Nós temos o íon cátion e o íon ânion. Eu estou só fazendo uma revisão para quem não lembra disso ou não estudou. O que quer dizer o íon cátion? O íon cátion é aquele cidadão que perdeu elétrons. Perdeu elétrons. E o íon ânion é aquele que ganhou elétrons. Então, logicamente, se o cara perdeu elétrons, certo? A quantidade de prótons vai ser maior que a quantidade de elétrons, já que os dois eram iguais. E, como o cidadão aqui, ele ganhou elétrons, então a quantidade de prótons vai ser menor do que a quantidade de elétrons. Sandrão, como é que eu represento isso, né? Uma coisa que eu tenho que falar para vocês aqui agora, que eu vou fazer aqui, que é o seguinte. Quando o cátion perde elétrons, ele fica positivo. Quando o ânion ganha elétrons, ele fica negativo. Lógico, por quê? Por que positivo? Se ele perdeu, Sandra, é mais? Por quê? Ora, meu amigo, quando você faz prótons e elétrons, quando você faz a relação do cátion, prótons é maior do que elétrons? É, Sandrão. Então, a quantidade de carga positiva é maior, por isso que ele fica positivo. Mas indica que ele perdeu elétrons. Quando a quantidade de elétrons é maior que a quantidade de prótons, isso quer dizer que há mais cargas negativas do que cargas positivas. Então ele fica negativo. Então você mentaliza o seguinte, que mais o cara perdeu e menos o cara ganhou. Então, por exemplo, quando eu escrevo assim, eu tenho um elemento químico qualquer, que eu vou chamar de X, tá? Eu vou fazer esse exemplo para vocês aqui agora. Vou fazer um exemplozinho aqui para você entender. Vou fazer mais para cá. Exemplo. Vamos supor que você tem um elemento químico X. Esse elemento químico X, ele tem 20 prótons. 20 prótons. Então, nesse caso aqui, ele tem 20 elétrons. Certo? Ele é um átomo. Agora, se esse cidadão perder, lembre-se que ele tem 20 prótons, tá? Vamos supor que ele apareça uma carga aqui em cima escrito mais 2, por exemplo. Mais 2 indica dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, na verdade, ele tinha 20. Ele tinha 20, concorda comigo? Ele tinha 20. Perdeu 2 elétrons, vai ficar com... Bora, galera. É isso mesmo, vai ficar com 18. Mais 2 indica que ele perdeu. Mas vamos supor que esse mesmo átomo, deixa eu ver se eu consigo fazer uma setinha para cá agora. Esse mesmo átomo, agora, sua carga seja menos 3. Ele tinha 20 prótons, certo? Menos 3 indica que ele ganhou quantos elétrons? 30 elétrons. 3 elétrons. 20 mais 3, 23. Certo? Então a gente fala o seguinte, ó. Que esse cidadão aqui, deixa eu mudar a corzinha aqui. Que esse cidadão, como ele tem carga mais 2, ou seja, ele perdeu 2 elétrons, ele não é mais um átomo, ele agora é um íon. E a gente chama ele de íon cátion, porque perdeu elétrons. E se quiser aprofundar, além de dar nome, tem sobrenome também. Ele é um íon cátion
bivalente. Bivalente. A gente vai estudar mais para frente sobre valência, né? Última camada da distribuição eletrônica. Bi, porque 2. Então ele perdeu 2 elétrons na sua última camada. Então esse carinha aqui seria um íon. Seria um íon ânion trivalente. Beleza, meus amados? Ok? Então tá aí uma pequena revisãozinha para vocês, só para vocês lembrarem dessa relação de prótons e elétrons, né? Lembrando que no estado fundamental, prótons é igual a elétrons. O que é o estado fundamental? É quando ele é um átomo, certo? Quando ele ganha ou perde elétrons, Sandrão, ele vira um íon, e ele pode ser 2 tipos. Nós temos o íon cátion e o íon ânion. O íon cátion é aquele que perde elétrons, o íon ânion ganha elétrons, certo? Qual é a sua carga, Sandrão? Quando ele vira um cátion, fica mais. Por que mais? Oxe, não está indo não, peraí. Por que mais? Porque a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons. Por que menos? Porque a quantidade, no ânion, né? Por que negativo? Porque a quantidade de elétrons é maior que a quantidade de prótons. Certo, meus amados? Então, tá aí essa aulinha para vocês agora, para vocês recordarem aí, tá? Vamos para a nossa próxima aula, que vai ser fazer os exercícios, ok?